Gente, bom dia! Bom dia! Vocês estão bem? Posso soltar umas piadas enquanto eu paro de tremer? Depende. Não, relaxa, gente, relaxa. Gente, eu estou feliz de estar aqui, eu estou feliz de falar de Jesus. E eu quero dizer que é uma alegria poder partilhar do Sagrado Evangelho. A mim que, desde criança, me foi apresentado o Evangelho pelos meus pais, e foi muito bom saber que meu pai morreu e me deixou uma caixa de ferramenta, que meu irmão ficou com ela. Então, lá em casa, eu trocava a lâmpada bocal de lâmpada com faca, né? E eu lembro que desde criança, toda vez que eu vou ler alguma história bíblica, vem a voz da minha mãe no meu orelha, contando a história de Zaqueu, contando a história da passagem do Mar Vermelho, né? E desde muito cedo, né, eu fui introduzido no meio evangélico e desde muito cedo falo do Evangelho. Um dia eu mostro algumas fotos inenarráveis para vocês. Eu de terno e gravata pregando na feira. Muito legal, eu deveria ter uns 7, 8 anos. E eu vou te dizer que Jesus me fascinou. Eu amo Jesus. Eu amo Jesus. Eu tenho em Jesus o meu super-herói. Dentro da questão acadêmica, eu sempre gostei de ler sobre biografias. E eu lembro que a primeira biografia que eu li foi do Ziraldo. Depois, comecei a minha jornada na leitura dos evangelhos para saber da vida de Jesus. E eu vou dizer para vocês que Jesus se tornou a maior referência da minha vida. Eu vendo o texto bíblico e a exatidão bíblica de dizer quem é Jesus, eu posso dizer confiadamente, eu quero ser igual a Ele. Todos os meus heróis no meio evangélico, todos eles são homens falhos. Todos. Eu sou velho, hein, gente? Rex Samber, James Swagger, Caio Fábio. Um evangelista que mexeu muito comigo, Davi Miranda. Manuel de Melo. Sou da época de ouvir Desperta Brasil para Cristo, em São Paulo. Primeira igreja a ter um templo fechado pelo governo de São Paulo. Porém, na inauguração do seu próximo templo, que eles iam construir, o presidente da República, Juscelino Kubitschek, foi um dos assinantes da planta. E todos esses homens me fizeram muito bem. O meu próprio pastor, pastor Ricardo, pastor Bill, me fizeram muito bem. Mas foi muito bom olhar para eles e pensar, homens melhores que eu erraram. É melhor eu ficar com Jesus. E é bom a gente ter influência, a gente ter pessoas que a gente se inspira, mas nosso alvo sempre tem que ser Jesus. Eu sei que parece meio batido, mas todas as vezes que nós vemos que um discípulo de Jesus, os primeiros discípulos próximos de Jesus, eles deram uma escorregada, foi quando eles usaram outras referências, a não ser Jesus. Então que a gente possa começar esse ano pensando e refletindo sobre a importância de Jesus ser a nossa referência, Ele ser o nosso ponto de partida, Ele ser a nossa régua de medir, e a partir daí a gente possa seguir a nossa vida. E o texto que eu quero trabalhar com vocês é em Atos 4, e eu quero ler Atos 4:12, eu vou explicar a história, então eu não vou ler tudo de novo.
Vamos ler? Atos 4:12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Vamos orar? Pai, obrigado porque nós estamos aqui essa manhã. Obrigado porque o Senhor tem ministrado as nossas vidas. E obrigado porque nós estamos podendo falar do Teu nome a cada dia mais. Espírito Santo, seja o nosso professor essa noite e revela-nos Jesus. Eu te peço que o Senhor fira os nossos corações por amor a Jesus. Que haja uma ferida aberta nos nossos corações que pulsa pela presença de Jesus. Que nós possamos ter os mesmos sentimentos dos profetas que sonharam com a vinda do Messias. Que nós possamos ter cânticos como dos anjos no nascimento de Jesus. Que hoje a gente seja tocado pela Tua palavra. E que Jesus se revele para nós. Que haja uma fascinação acerca da pessoa de Jesus. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Gente, no calendário litúrgico da igreja, principalmente da igreja reformada, a gente começa a partir do advento, que a gente começa a estudar, né? Então, o calendário da igreja reformada, ele começa com o advento e ele vem pegando vários outros eventos com a finalidade de passar pela Bíblia inteira, para falar sobre a história de Jesus, para ministrar a gente, ensinar acerca da Bíblia, das Escrituras. E o que é muito interessante é que nós estamos vindo desde o primeiro culto, em dezembro, falando dos cânticos e da anunciação de que Jesus nasceria. E o que me fascina é de saber que uma família que não era de Jerusalém, uma família da periferia, distante de Jerusalém, nasce um menininho judeu. E o que é muito lindo é que essa família, quando está indo para um recenseamento, eles não encontram lugares para nascer. Ele não encontra lugar para ficar hospedado. E sua mãe grávida. E dizem alguns historiadores, e nós estudando alguns documentos, diz que era a festa dos tabernáculos. E haviam cabanas pelas cidades. E Maria entra numa cabana daquela para mostrar que Jesus viria habitar em nosso meio, que Ele moraria. Logo quando Ele nasce, nós vemos que Jesus tem um encontro marcante com duas pessoas, que é Simeão e com Ana. E Simeão, fascinado por Jesus, diz: Senhor, pode liberar o teu servo, já posso ir embora. Mas quando chega em Ana, Ana poderia dizer: zerei a vida, lacrou, acabou, ó. Ela: eu não, eu quero sair falando para todo mundo. Porque esse menino judeu, ele vai crescendo. E nós temos outro grande encontro, que aos seus 12 anos, quando ele vai ser apresentado, quando ele vai assumir a sua maioridade, o que hoje os judeus chamam de bar mitzvah, onde ele, a partir daquele dia, ele se declarava: eu sou responsável pela minha vida com Deus. Acontece algo maravilhoso, seus pais o perdem. Lembra da história? Quando seus pais voltam, o que os seus pais encontram? Jesus conversando com os doutores da lei. Comum, gente, comum, nada de extraordinário, até que. Porque era normal um rabino sentar e várias pessoas perguntar coisas para eles. Mas o jogo estava invertido. Agora Jesus estava sentado dizendo: pergunta. E nós vemos um silêncio na vida de Jesus dos seus 12 anos.
até os seus 30 anos, nós vemos um silêncio. E esse silêncio é quebrado por duas vozes. A primeira voz de João Batista: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a segunda voz do grande Deus dizendo: este é meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. E todo silêncio na Bíblia, ele é quebrado com a palavra de Deus. Ele é quebrado com um espanto da parte de Deus. E nós vemos que o povo que estava ouvindo isso começaram a ficar maravilhados. E o texto que nós lemos, por que nós lemos esse texto? Porque foi quando a igreja já estava em movimento, Jesus já tinha morrido, já tinha ficado 40 dias com os discípulos, já tinha vindo o Espírito Santo já estava habitando no meio do povo. Jesus está no céu, olhando para nós, cumprindo aquilo que diz em Salmo 2, quando Deus olha para Jesus e diz: pede-me e te darei as nações por herança e as extremidades da terra por possessão. Então Jesus, nosso intercessor, está diante do Pai dizendo: eu quero as nações, eu quero as nações, eu quero as nações. E por isso Ele nos enviou para pregar o Evangelho a toda criatura. Nós precisamos ir nessa direção, e eles estavam indo nessa direção. E aí eles começaram a mostrar para o povo o que era que estava mudando a nova ordem das pessoas. Quando Pedro e João estavam saindo do templo na Porta Formosa, que eles estavam na sua vida religiosa normal, havia um homem que ele estava sentado pedindo esmola, e ele falando: me dá uma esmola, me dá uma esmola. E os discípulos de Jesus param e dizem o seguinte: nós não temos prata nem ouro, o que nós temos para você é salvação. Levanta, toma teu leite e pica a mula. Vai embora. Vaza. E por isso eles foram presos. E eles não puderam ser julgados aquele dia, porque já era tarde, eles foram ser julgados depois. E o que esses homens falam? Vocês não entendem que o menino Jesus nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre seus ombros, e nós não vamos parar de declarar, porque Jesus é nossa referência. Ele mandou a gente fazer, e nós só estamos fazendo porque Ele nasceu, Ele viveu, Ele morreu, Ele ressuscitou, e até que Ele volte, nós vamos caminhar nisso. Porque não há salvação em nenhum outro nome, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. E dado essa introdução, eu queria nessa manhã ter sido um pouquinho mais corajoso. Eu queria colocar o tema dessa palavra como solos Christus. Mas eu não me vejo assim tão bom para falar disso como os grandes reformadores. Por isso eu coloquei sobre Jesus ser a nossa referência. Vocês têm ouvido sobre isso? No ano passado, literalmente ano passado, nós fizemos uma série sobre os 5 somentes da Reforma, que foi quando os nossos irmãos mais velhos viram uma diferença doutrinária entre o que Jesus falou, o que foi ensinado pelos profetas, o que foi ensinado pela patrística, pelos pais do deserto, e eles falaram: peraí, nós precisamos voltar. E um dos pontos que são bases da nossa fé é o solos Cristo, que somente Cristo. Só há salvação em Jesus. Tudo que nós precisamos, só temos amparo em Jesus. Não adianta a gente pensar o seguinte, por exemplo, a pessoa olhar e dizer o seguinte: mas ele é tão bonzinho, ele trabalha bonitinho, ele é honesto, ele não conta mentira. Se não tiver com Jesus, é inimigo de Deus, vai para o inferno bonitinho, do mesmo jeito. Cristo é a nossa referência de santidade. Cristo é a nossa referência de pureza, Cristo é a nossa referência de filiação. Se não passar por essas bases, está reprovado diante de Deus, está entendendo? Jesus, Ele não é
uma florzinha de Guiné. Jesus não é um vaso de comigo ninguém pode, de espada de São Jorge, de sal grosso. Jesus não é uma toalhinha ungida. Jesus não é um adereço, um aditivo à nossa fé. Jesus é o centro de tudo. Eu acho lindo, a gente pode falar de muitas coisas, mas eu acho lindo quando a gente olha para Jesus e diz: Tu és a minha porção, a minha herança, outro bem eu não tenho diante de ti. Queridos, você sempre vai ser fiel àquilo que você ama. Um dia estava no McDonald's, um homem e uma mulher. Ele pediu lanche. E quando ele está caminhando com a mulher dele, com uma mulher, ele vê uma quantia de dólar. E ele pega essa quantia. E ele vai até o McDonald's e diz: estou com essa quantia de dólar, ela não é minha. Eu preciso devolver. Puxaram nas câmeras, viram de quem caiu o dinheiro, chamaram o cara, era uma pessoa famosa. E quando essa pessoa está vindo, ela vem com uma comitiva de repórteres. Fala: quem é que devolve 20 mil dólares? E quando chega, chama o cara e diz o seguinte: cara, como você foi honesto em devolver 20 mil dólares. Vem aqui, traz a tua esposa e vamos nós dois filmar vocês dois. Vocês vão falar para a nação inteira o poder de ser honesto. Ele chegou e falou: não me filma não, porque essa não é minha esposa. Ele era fiel a quem? Ao dinheiro. Não é meu? Então vai para alguém. Ele amava o dinheiro. Ele não amava a esposa. Você sempre vai ser fiel àquilo que você ama. Sempre você vai ser fiel àquilo que você ama. Por isso que nós sempre estamos pregando nesse púlpito a necessidade da gente olhar para Jesus. Com jovens, a gente vem com uma série nesse ano de duas palavras. A primeira, nós começamos a falar sobre conversão. Conversão é uma coisa que a gente precisa entender. E começamos a falar sobre conversão. E nós terminamos essa série com 3 batismos. E agora nós estamos numa série sobre 1 de João. Fizemos o capítulo 1, 2, 3. E no próximo culto de jovens está convidado, é João 4, 1 de João 4, pastor Rogério que vai falar. Porque nós precisamos entender que Jesus é o nosso Salvador. E Paulo, em 1 Coríntios 2:2, ele diz: porque decidi nada saber dentre vós, senão a Cristo e esse crucificado. Gálatas 5:24 diz: os que estão em Cristo Jesus crucificaram a sua carne com as suas paixões e as suas vontades. Se é uma coisa que nós precisamos entender, é que esse Cristo crucificado nos garante a nossa volta para casa. O que você imagina como inferno? As pessoas já imaginam a casa do capeta, né? Um prostíbulo. Um inferno é um lugar onde a ira de Deus se manifesta 24 horas por dia. E a Bíblia faz uma ressalva quanto a isso. Coisa terrível é cair na mão de um Deus irado. Jonathan Edwards, num dos seus maiores sermões, que diz: pecadores nas mãos de um Deus irado. Se você ler, você vai assustar. Eu quero saber do Cristo crucificado.
Porque foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali na cruz, pela fé, que meus olhos abriam. E agora eu me alegro em sua luz. E no 15, né? Paulo, quando ele diz para nós estarmos em comunidade de fé, procure na comunidade da fé o Cristo crucificado. Eu ali com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Qual é a consequência desse sofrimento de Jesus? A minha volta para casa. Em 1 Coríntios 15, de 1 a 4, diz assim: Irmãos, venho vos lembrar o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Paulo está olhando para a comunidade de Coríntios e está dizendo: eu quero lembrar vocês da grande notícia, da melhor notícia, do melhor fato e acontecimento das nossas vidas. A boa notícia de que Cristo morreu por nós. Você sabia que quando a gente fala de Cristo morrer, nós entendemos que Ele morreu por causa dos nossos pecados. Tudo bem até aí? Mas vamos ver na Bíblia como eu referencio Jesus morreu pelos nossos pecados. O salário do pecado, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Espera aí, então vamos lá. Você entende que se eu morresse, mesmo eu morrendo pelos meus pecados, eu não seria salvo? Entende isso? O fato de Jesus ter morrido na cruz por mim, é que Ele me substitui. Ele pega toda a ira de Deus contra os pecadores e diz: pode descontar em mim. Alguém aqui já teve uma dívida paga por alguém? Estou falando sério. Dívida, no meio cristão isso é normal, porque nós não temos nada, tudo é nosso. Mas eu lembro de um dia assim, quando eu fui casar, alguns irmãos, missionários, sempre a gente levanta mantenedores, tá bom? Envia cartas, levanta mantenedores, e a gente tinha os nossos mantenedores que nos prometeram um monte de coisa, e nós assumimos alguns compromissos, mediante aos compromissos dos irmãos. E nós casamos. E os meus mantenedores não pagaram absolutamente nada do que falaram. Até que um dia, numa passagem de ano, eu estava com uma irmã, eu e a Anitta, tomando café na Pandora, ela veio de São Paulo, ela perguntou para a gente: vocês têm alguma dívida? Eu falei: tenho. Essa irmã falou assim: me passa todas, que eu vou pagar tudo. Gente, que alívio. Um pregador, gente, um homem de Deus como nós somos, com o nome do SPC, não dá não. Não, estou falando sério, às vezes tem situações e se você tiver, talvez você precisa procurar sua comunidade de fé. Para você saber que nós somos nós. E os nossos problemas são nossos problemas. E esse Jesus, Ele pagou a nossa conta. E Ele nos salvou da ira de Deus. Ele não nos salvou do inferno, do inimigo, do diabo. Ele nos salvou da ira de Deus. Ele é referência porque eu não tenho a quem recorrer, senão a Ele.
E em Colossenses 2 e 3, Colossenses 2, 13 a 15, nós entendemos que Deus cumpre duas coisas. Ele vence o nosso pecado e Ele vence as autoridades demoníacas que nos oprimiam. E diz assim: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos. Ele nos salvou dos nossos pecados. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-os inteiramente, encravando na cruz. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. E eu queria falar com vocês sobre esse ato de triunfo de Jesus, que é quando Ele vence o nosso pecado, mas Ele também vence aquele que nos escravizava do pecado. E como se dá esse ato de triunfo? Porque Paulo vai usar essa palavra triunfo, porque era um recorte histórico de quando um imperador, ele conquistava uma nação, ele escolhia a nação que ele tinha conquistado, ele fazia como se fosse uma arena. A maior autoridade conquistadora sentava na tribuna de honra, e todas as suas autoridades, à sua direita e à esquerda, eles faziam um semicírculo, e eles chamavam toda a cidade conquistada para assistir o ato de triunfo. E qual era o ato de triunfo? Aquele que era conquistado, seu exército, os que ficaram vivos, entrariam com as suas roupas de gala e iriam até os seus conquistadores e arrancariam todas a sua roupa e sairiam nus e humilhados. E foi isso que Jesus fez com todo o principado, potestade e dominador que se dominava neste século. Os expôs à maior vergonha. Eu lembro que um dia, queridos, nós estávamos num processo de evangelismo. E uma pessoa estava orando, cantando. E de repente uma pessoa se manifesta numa possessão demoníaca. E começou a jogar para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, uma coisa terrível. E aí começou a ficar algo vexatório até para a pessoa. E eu falei, traz para cá. Nós saímos para trás do palco. E começou uma gritaria. E eu entendo, as pessoas estavam olhando aquela pessoa, é uma cena horrível. Mas naquela hora, eu juntei perto dessa pessoa que estava nisso. E só disse, vocês estavam lá no dia da crucificação. Porque se vocês soubessem o que aconteceria, vocês não crucificariam o Senhor da glória. E vocês foram despojados na cruz do Calvário. E eu libero vida sobre essa pessoa. Na hora a pessoa olhou para mim, eu falei, como que é seu nome? Aí a pessoa falou o nome dela. Eu falei, tem algum pecado que você quer confessar agora? E essa pessoa começou a confessar os seus pecados. Porque Jesus veio em carne para desfazer as obras do maligno. E pessoas serão libertas, porque Ele veio em carne para desfazer as obras do inimigo.
por nossa causa, pessoas não vão ser. Por nossa causa que entendemos a realidade do reino de Deus. Pessoas não vão mais se suicidar. Muitas pessoas serão salvas. Porque nós entendemos que Ele despojou todo o principado, potestade. E a Bíblia diz em Apocalipse que Jesus sai vencedor para vencer. E hoje nós podemos nos alegrar, pois temos vida em Cristo. Queridos, de verdade, a vida em Cristo, ela é muito boa. Em Efésios 2 diz: Ele vos deu vida estando vocês mortos nos vossos delitos, nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que atua nos filhos da desobediência. Davi diz isso com primazia: em pecado eu nasci, em pecado me concebeu a minha mãe. E Deus interfere com Jesus nisso. Entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos, os nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Eu não merecia, mas Ele fez. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é mediante a fé. E é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais desde antemão nos preparou para que nós andássemos nela. Quando Ele nos ressuscita, Ele nos coloca à direita de Deus, para que a gente possa andar dentro do propósito e do plano perfeito de Deus. E a fé de todo cristão, ela não deve estar colocada em si mesmo. Por mais capazes que venhamos a ser, não pode estar em nenhuma figura de autoridade governamental. Ela é exclusiva de Jesus Cristo. Ele é a nossa referência. Queridos, a Bíblia diz em Atos 17, 28, Jesus falando sobre aquele Deus desconhecido, que Ele diz o seguinte: pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Por que que Cristo é a nossa referência? Porque todo pedido que Ele faz para nós, toda ordem, Ele se coloca como exemplo. Você quer ver um negócio? Questão de marido e mulher, ok? Beleza? Mulher, seja submissa ao seu marido, porque assim como a igreja é submissa a Cristo. Marido, ama suas esposas, estejam dispostos a se entregar por ela, como Cristo se entregou pela igreja. O fato não é quem vai mandar em quem, é os dois se dobrarem a Jesus e dizer: nós nos curvamos ao Senhor. Ok? Quando o Senhor Jesus quando a Bíblia nos ensina sobre relações humanas, Jesus, primeiro, perdão. Jesus, quantas vezes eu preciso perdoar? 7 vezes? Jesus fala, não, 70 vezes 7. Por quê? Porque Ele perdoou. Quando nós vamos falar sobre vingança, ódio, injustiça, Jesus diz o seguinte: se o teu opressor
pedir para que você ande com Ele. 1 milha, anda 2. Se te derem um tapa na face direita, dê à esquerda. Se te odiarem, ame. Mas hoje está em voga a nossa justiça, né, gente? Eu não sei como isso consegue vir da boca de um cristão, mais um CPF cancelado. Eu não consigo. Eu sei que sou podre, mas eu não consigo. Porque Jesus na cruz do Calvário, o que Ele fez? Ele intercedeu. Pai, perdoe, porque eles não sabem o que fazem. Os olhos dele não foram abertos. Aí você fala, então quer dizer que agora está liberado a safadeza? Não. A Bíblia diz que nós precisamos ter fome e sede de justiça. E acaso Deus não fará justiça a quem clama por dia e noite por ela? Ele se coloca como referência. Como tratar o irmão. Jesus e a mulher samaritana, pelo amor de Deus, o que é aquilo? Como que a gente deve enxergar uma cidade? Jesus entrando em Jerusalém, qual é a primeira coisa que Jesus faz? Chora. Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas e todos aqueles que foram enviados. Eu tentei te juntar, Jerusalém, mas você não cria. Eu só vou voltar quando você disser, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Isso vai acontecer, porque Romanos 11:26 diz isso. Que todo Israel será salvo. E eles dirão, bendito que vem em nome do Senhor. E eu estou aguardando aquele dia que Jesus vai pisar o Monte das Oliveiras de novo. Não mais como cordeirinho, mas como leão da tribo de Judá, que a partir de Jerusalém governará o mundo. Ele é a expressão de autoridade. Eu estou de olho nisso. E quando a gente diz que Ele é referência, é que Ele não deixou nada para trás, queridos. E nós podemos gozar disso. E com essa afirmação sobre a nossa salvação e fé, nós precisamos ser urgentes na proclamação do Evangelho. O mundo precisa saber do Evangelho. Um dia eu vi um cara que ele escreveu algo disso. Todo mundo ama a história de Jesus. Jesus está sendo muito celebrado no Natal. Mas do mesmo jeito que ele está sendo celebrado, a sua mensagem está sendo odiada. Meu pai é cearense. E meu pai tinha vários dizeres, assim. Para tudo ele tinha um dizerzinho. E eu também gosto disso. Aí a gente vai inventando outro, né? Mas meu pai dizia, sabe qual é o problema hoje em dia? Aí ele falava assim, como dizia o matuto lá de onde eu morava, era que o que se fala em pé, não repete sentado. E eu trago isso. Muitas vezes, o que a gente canta em pé, a gente não repete sentado. O que a gente ouve sentado, muitas vezes a gente não repete em pé. E com isso eu estou olhando para mim, gente. Não estou olhando para ninguém aqui não, estou olhando para vocês, vocês estão na minha frente.
Se nós entendemos tão grande salvação e temos esperança nisso, temos fé nisso, nós não podemos nos envergonhar do Evangelho, queridos. Nós precisamos ser intencionais na pregação do Evangelho. Como? Falando. Ai, pregue o Evangelho, se preciso for use palavras. Desculpa. Não, velho. Poeticamente é lindo. Eu fico com pregue a tempo e a fora de tempo. Não deixa passar. Quinta-feira, eu tive uma experiência muito legal, assim. Estava com muita dor de cabeça. Comi besteira demais. E aí eu pedi para a Anitta, tinha tomado uns remedinhos, aí falei para a Anitta, pega água para mim. A Anitta foi pegar água para mim. Quando ela volta, ela chuta a minha cadeira. E aqui em Londrina, você não sabe que os carros aqui em Londrina não vêm com seta. Mas para 2024, eles vão começar a vir com seta. Opcional novo, né? Eu tive uma ligação com o Elon Musk ontem, ele falou para mim. Enfim. E aí, cara, mano, o dedo da Anitta dando seta, assim, o dedinho, assim, virou, assim, ó. Aí saímos correndo para a UPA aqui do Sabará. Chegamos na UPA do Sabará, assim, tal. A Anitta toda torta, né, tal, não sei o quê. Nossa, Deus, já fui lá para, dia 15 de janeiro eu saio daqui, mas beleza, já falei, vou ligar pro Rogério e falar que não dá para pregar domingo, né. Cheguei lá, gente. Estamos ali. De repente me vem um cara numa cadeira de roda. E ele começa a contar pra gente o que aconteceu com ele. Ele vinha de moto, ele atropelou um cachorro. O que aconteceu com o cachorro? 4 gritos do cachorro, ele saiu correndo. Com ele, lataria altamente avariado, parecia o carro do Jailton. Rapaz, não, agora tem que rir, né? Porque tá bem, né? Rapaz, eu olhei, ou como diz o Renato aqui, todo esgualepado, cara. Mano, o cara já tá com o joelho zoado, a lata tá afundada, já era feinho, mas ficou mais ainda, porque de feiura eu conheço. Eu olhei e falei, mano, bora. A Anitta entrou, o cara foi colocar o dedo dela no lugar, voltou e toma evangelho no cara. Falei, zoou, vamos? Orei pela cura do joelho dele, orei pela cura da alma dele, que Deus abençoasse o Natal dele. Porque a gente não pode perder essas oportunidades, queridos, porque pode ser a última. E que esteja sempre no nosso coração, claro na nossa mente. Romanos 1,16 que diz: pois não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, e como está escrito, o justo viverá pela fé. Sabe o que é viver pela fé, queridos? É você confiar na proposta que te foi feita. Como que o Antigo Testamento termina? Quais são as últimas palavras? A última palavra do Antigo Testamento, sabe qual que é? Malaquias 4. Começa a dizer assim: naqueles dias enviarei o profeta Elias, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. O Velho Testamento termina com a palavra maldição. Mas o João irrompe esse silêncio dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus.
o Verbo começa a consumir essa maldição a ponto de Paulo gritar aos coríntios: Deus falou que ia ferir a terra com maldição, sim, mas Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo, não imputando aos homens as suas transgressões. E não só isso, Ele nos fez ministros de reconciliação. Então, queridos, que usemos as palavras de Hebreus: saiamos, pois, a Ele, fora do arraial, levando o seu sacrifício, a boa notícia da salvação, que Jesus morreu, ressuscitou, mas Ele vai voltar. Ele vai voltar. A gente não sabe o dia, mas haverá sinais. Amém? Senhor Jesus, Tu és a nossa referência. Ó Jesus, o que seria de nós sem o Senhor? Nós celebramos ao Senhor por tão grande salvação. Nós falamos do menino que nasceu, do menino que foi profetizado, do menino que nasceu. Mas nós estamos aqui essa manhã para dizer: não passe de nós a vinda do Teu reino. Consuma as nossas vidas. Consuma as nossas vidas, Jesus. Usa-nos para levarmos o Evangelho, para trazermos, Senhor, a consciência da manifestação do Filho de Deus. Que o Senhor nos ajude, Pai. Que o Senhor nos ajude a sermos fiéis à Tua palavra, à Tua história, aos Teus desígnios. É que eu te peço em nome de Jesus. Abençoa o nosso 2024. Que tenhamos mais batismos. Que tenhamos um crescimento, sim, numérico também. Porque de qualidade a gente vem trabalhando tanto, Senhor, para ter. Os nossos PGs. Que o Senhor nos ajude, Pai. E o Senhor nos dê favor. O Senhor nos dê favor na obra da evangelização esse ano. Que o Senhor nos ajude para a glória de Jesus. Amém.